Como ser reconhecido como um corretor de imóveis na sua cidade? A ideia desse vídeo aqui surgiu de um papo que eu tive com um mentorado um dia desses, onde a gente estava buscando uma estratégia para que ele se tornasse conhecido nos lugares que ele frequenta. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Meu nome é Gabriel Gonçalves, seja muito bem-vindo ao Marketing do Corretor. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente sobre se tornar conhecido e sobre o porquê se tornar conhecido, é que quando a gente pesquisa na internet quantos corretores existem, a gente se depara com um número um tanto quanto assustador. Atualmente tem mais de 600 mil corretores no Brasil. O que isso significa? Eu vou usar um termo aqui um pouco radical, mas acredito que vai ser uma boa comparação. O mercado imobiliário ele está praticamente se tornando uma commodity. O que é uma commodity? É como arroz, feijão, gasolina. Isso significa que é algo que existe muita demanda, mas também muita oferta. E isso faz com que se tornem produtos praticamente encontrados em qualquer lugar. Eu sei que os imóveis, o mercado imobiliário tem sim as suas complexidades. Não estou querendo dizer que é igual vender arroz, vender feijão, não, não é isso. A grande questão é que, conforme os dias passam, fica cada vez mais fácil encontrar um corretor, encontrar um imóvel. E aí, o que diferencia um corretor de outro? Usando esse exemplo do arroz, o que faz com que você decida comprar um arroz ou outro? Provavelmente preço e gosto. Quando a gente olha para os imóveis, até quando o principal elemento de comparação é o preço, ainda assim a questão do gosto entra em jogo. E quando eu estou falando de gosto, eu não estou falando nesse sentido de, fulano é muito gente boa, nossa, que legal. Não, eu estou falando no sentido da confiança. E a confiança é um elemento que precisa ser desenvolvido. Antes da confiança, existe uma etapa, uma primeira etapa, porque você só confia em quem você conhece. Então, é justamente por esse raciocínio que a gente desenvolveu essa estratégia e que a gente precisa sim pensar em nos tornarmos corretores de imóveis conhecidos na nossa cidade, no nosso bairro, nos lugares onde a gente frequenta, para que a gente consiga se destacar dessa zona comoditizada. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas é só para o nosso entendimento aqui. Porque a partir do momento que você se torna conhecido, a partir do momento que você me conhece, que eu te conheço, você deixa de ser aquilo que a gente chama de mais do mesmo. Porque se você tem 30 corretores em uma sala e eu te pergunto quem você quer que te atenda, você vai falar, Gabriel, qualquer um, tanto faz. Mas, se tiver alguém ali que você conhece, você provavelmente vai escolher aquela pessoa. Ou então, caso não tenha exatamente alguém que você conhece, mas tem alguém que é um pouco mais parecido com você, alguém que de repente está vestido de uma forma que para você passa mais autoridade. Então, são as percepções que vão aumentando de pouquinho em pouquinho o nível de confiança que você tem naquela pessoa para escolher o seu corretor. E aí, quando a gente fala sobre se destacar, se diferenciar, tentar sair desse meio que está todo mundo falando as mesmas coisas, está todo mundo postando as mesmas coisas, entra ali o aspecto do conteúdo. Então, essa estratégia, ela é sim baseada em uma certa produção de conteúdo. Você vai precisar produzir alguns conteúdos, mas fica tranquilo, não é nada demais. Que tipos de conteúdo seriam esses? O que eu faria no seu lugar se eu quisesse me tornar conhecido na minha cidade? Eu criaria conteúdos falando do que o mercado já fala, ou seja, dos imóveis, dos bairros, das taxas, mas abordando tudo isso de uma maneira diferente. E que maneira diferente pode ser essa? Não existe maneira melhor que eu possa te falar aqui nesse vídeo do que explicar as coisas, falar sobre as coisas do seu jeito. Pensa comigo, se um amigo seu chega na sua casa e te pergunta para explicar sobre determinada questão ou imóvel, como que você explicaria para ele? Se fosse um parente seu, se fosse sua esposa, seu marido, seu filho,
Será que você explicaria daquela forma robotizada, parecendo que está lendo um panfleto para explicar? Provavelmente não. Provavelmente você explicaria com muito mais personalidade, com muito mais entusiasmo, falando do seu jeito. E é claro que a gente precisa sim ter bom senso na hora de salpicar ali o nosso conteúdo, né? Temperar o nosso conteúdo com a nossa personalidade. Porque o que a gente está produzindo aqui é para o nosso cliente, não é para a gente. Mas se você quer se diferenciar, você precisa começar a treinar, a se desenvolver nessa direção de incluir a sua personalidade nas coisas, incluir a sua opinião, a sua forma de ver o mundo. E aí, uma vez que você produziu esses conteúdos, o que que conclui essa estratégia para você ser conhecido? A gente vai precisar usar o botão turbinar lá do Instagram. E pode ser com qualquer valor, 5, 6 reais por dia, o mínimo que ele deixar já vai te ajudar. É claro que assim, quanto mais dinheiro você colocar de orçamento, maior vai ser o seu alcance. Mas o mínimo já faz com que essa estratégia funcione. E qual é o pulo do gato, vamos dizer assim, dessa estratégia? O Turbinar do Instagram, ele tem uma particularidade que o gerenciador de anúncios não tem. Dentro do Turbinar, quando você vai escolher a localização, você só consegue escolher uma região mais ampla, por exemplo, uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro, ou então a sua localização do GPS. O lugar que você está, ele marca um PIN e cria ali um raio, que aí sim você consegue quantificar esse raio, mas são só essas duas modalidades. No gerenciador de anúncios, não. Você consegue escolher uma rua, um bairro, basicamente qualquer segmentação ali de geolocalização você consegue utilizar. Mas aí como que vai funcionar essa estratégia tendo isso em mente? Você vai criar conteúdos diversos sobre assuntos diferentes englobando o seu mercado e cada conteúdo desse você vai impulsionar em lugares diferentes do seu convívio. Então, se você frequenta uma academia no seu bairro, você vai divulgar um certo conteúdo na sua academia. Quando você chegar na academia, você aperta o turbinar, seleciona ali a sua localização e aquele conteúdo vai ficar rodando só na tua academia. Você pode fazer isso num restaurante que você frequenta, num clube, numa cafeteria, num shopping. Enfim, você pode espalhar conteúdos sendo impulsionados em lugares que você frequenta. Qual é ainda um próximo nível, vamos dizer assim, um nível um pouco mais estado da arte, se você quiser tornar isso ainda mais poderoso? É você criar conteúdos que são personalizados para os ambientes que você vai fazer esse impulsionamento. Então, por exemplo, o conteúdo que você vai impulsionar na academia pode ser um conteúdo falando mais ou menos assim: olá, meu nome é Gabriel Gonçalves, eu sou especialista em imóveis aqui no Rio de Janeiro e hoje eu quero te fazer um convite. Se você é do tipo que não perde um dia na academia, gosta de manter seus treinos em dia, gosta de se sentir saudável, você precisa conhecer os novos empreendimentos aqui da cidade que possuem espaço fitness de primeira linha. O que que eu fiz aqui? Eu personalizei a minha mensagem, o conteúdo nada mais é do que uma mensagem. Eu personalizei essa mensagem para o ambiente que ela vai ser turbinada. Por quê? Eu sei que a pessoa que está na academia tem interesse por academia. Se eu for fazer um para o clube, eu posso, por exemplo, falar assim: se você quer conhecer condomínios que vão te dar a sensação de estar de férias todos os dias, me manda uma mensagem. Por quê? Se eu vou impulsionar no clube, eu sei que as pessoas que estão naquele clube têm interesse em lazer. E assim por diante. É claro que você não precisa fazer isso em todas as circunstâncias, até porque, por exemplo, um shopping center não é todo o contexto que você vai conseguir incluir um shopping, a não ser que seja um bairro planejado, ou você vai fazer uma comparação ali com aqueles mercadinhos 24 horas, mas fora isso, você não precisa personalizar todos os contextos, não. É só realmente um plus, vamos dizer assim. Se você quiser masterizar um pouco essa estratégia, você pode fazer isso. E é impressionante. Eu não vou te prometer aqui um prazo, uma data, mas é impressionante como em pouquíssimo tempo a gente viu alunos
comentando, pô, eu comecei a ser reconhecido. Caramba, uma pessoa viu um anúncio meu, lembrou que tinha um parente que queria um imóvel e me indicou. Nossa, as pessoas estão me parando na rua. A praça de alimentação do centro empresarial que é a minha imobiliária, quando eu vou almoçar, as pessoas ficam me olhando, algumas pararam para me perguntar, para falar comigo. E esse efeito vai fazendo com que, aos poucos, você crie uma base de relacionamento. E o que é uma base de relacionamento? Nada mais é do que um ecossistema de confiança. E isso, para um corretor de imóvel, é o seu principal ativo. Quanto mais pessoas você conhecer, quanto melhor for o seu relacionamento com elas, quanto mais elas confiarem em você como um corretor, mais você vai conseguir vender. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com o corretor de imóveis e se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhada no comentário fixado aqui embaixo, que eu vou deixar alguns links de cursos, mentorias, treinamentos, serviços que a gente oferece para te ajudar a ser um corretor de alta performance que vende todos os meses. Muito obrigado e até a próxima.